Olá, professor e professora, aluno e aluno da Escola Sabatina. Sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso guia sobre Esdras e Neemias. Hoje vamos para o livro de Neemias, é a lição número 2. A lição passada foi sobre o livro de Esdras, quem foi Esdras, uma visão panorâmica sobre o livro de Esdras. Agora nós vamos olhar Neemias, capítulos 1 e 2. Quem foi Neemias? Onde ele estava? Por que Neemias precisou retornar a Jerusalém? Afinal de contas, Esdras já não havia voltado em 457, porque em 444 os muros e as portas estavam destruídos. É o que nós vamos abordar em uma breve recapitulação agora no início sobre o contexto geográfico histórico. Porém, uma recapitulação com mais detalhes. Vai ser uma recapitulação diferente, uma abordagem ligeiramente diferente para que nós possamos sincronizar os eventos que se passaram na Medopérsia com os que se passaram em Judá. Então acompanha aqui, nós temos a Medopérsia na parte de cima e Judá na parte de baixo. Vamos fazer aqui a linha do tempo da Medopérsia, começando em 539 com Ciro II. Ele conquistou Babilônia, começou o seu reino e em 530 ele morreu em batalha. O seu filho Cambises assumiu o trono e ficou em seu lugar. Cambises também reinou pouco tempo. Cambises estava no Egito em 522, quando ele descobre que um impostor havia tomado o seu lugar. É o falso Esmerdes, olha, aparece ali em cima, porque ele só reinou uns poucos meses, uns 8 meses, menos de um ano. Cambises, ele morreu, não conseguiu retornar, e agora, todo o império da Medopérsia nas mãos de um impostor, nas mãos de quem não era filho, não era um legítimo herdeiro de Ciro. Mas Dario, mais outros nobres persas, descobriu a trama e eles invadem o palácio. Eles derrotam ali Esmerdes e Dario depois fica como o sucessor aí do trono Medo-Persa. Dario teve um longo reinado até 486. Ele é sucedido por Xerxes após a sua morte e Xerxes é o Assuero de Ester, ok? Então aqui nós temos os eventos do livro de Ester que se passaram entre os anos, se não me falha a memória, o terceiro e o 12º ano de Xerxes. Outro detalhe aqui, esse Assuero, esse Xerxes e esse Dario são reis persas. Eles não são os mesmos Dario e Assuero de Daniel capítulo 9, que foi citado na lição da semana passada. Ali você tem Dario o Medo, que é filho de Assuero o Medo também. Aqui nós temos Dario o Persa, que é pai do Assuero Xerxes, ali da rainha Ester. Xerxes foi assassinado em 465 e o seu filho Artaxerxes I, o Longímano, porque Longímano, o seu reino foi bastante prolongado, até 424, reinou em seu lugar. E aqui, dentro do reinado de Artaxerxes, que se passa a história de Esdras, o personagem Esdras e Neemias. Vamos agora fazer a linha do tempo aqui de Judá. O que se passou em Judá enquanto esses reis estavam governando lá na Pérsia? 539 nós temos a conquista da Babilônia por Ciro e no próximo ano, 538, Ciro emite o seu decreto que está lá em Esdras, capítulo 1. Judeus, vocês podem voltar. Quando que eles voltaram? Provavelmente no outro ano ainda, né? 537. Então, 539 ele conquista a Babilônia, 538 sai o decreto e o retorno em 538, 537. Zorobabel e Josué chegam lá e vão fazer o quê? Reconstrução do templo. Reconstruíram a cidade também, Tiago? Olha, isso vai ser assunto do capítulo 4 de Esdras e será abordado na lição número 4. Aqui, por enquanto, vamos falar que eles reconstruíram o templo. Depois nós vamos ver se eles reconstruíram, começaram ou não a edificar a cidade de Jerusalém. Então, reconstruíram o templo até que ano? Até 522, porque o falso Esmerdes toma o poder lá na Pérsia e ele manda parar a obra. E ele destrói vários templos, não só o templo dos judeus. Tiago, como nós sabemos isso? Há uma evidência incrível
Em Berriston está escrito na pedra, acima do sepulcro, do túmulo de Dario I. O próprio Dario, que venceu o Esmerdes, ele manda contar a história. E ele chama o Esmerdes de Gaumata. E Dario diz assim: os templos que Gaumata, o mago, destruiu, eu, Dario, reconstruí. Olha que interessante isso. É justamente ali, no período de Dario, que Ageu e Zacarias falam: olha, o templo do Senhor está parado. Estava parado por causa do Esmerdes, né? Nós precisamos aqui retomar a obra. Então eles retomam a obra em 520. Era o segundo ano de Dario. E no sexto ano de Dario, olha, teve um período de reconstrução. Em 515, o templo é inaugurado. Então lembram, os templos que Gaumata, o mago, destruiu, falso Esmerdes, eu, Dario, reconstruí. Com certeza isso aqui se encaixa muito bem com as evidências que temos, com o nosso relato bíblico de que foi o falso Esmerdes que interrompeu as obras. Agora, vamos avançar no tempo. Chegamos em 457 e nós temos Esdras retornando a Jerusalém com um decreto, um terceiro decreto emitido por Artaxerxes. Nós temos então Ciro emitindo um primeiro decreto em 539. Nós temos Dario emitindo um segundo decreto e nós temos Artaxerxes emitindo um terceiro decreto. De acordo com Esdras 6,14, esses três decretos aperfeiçoam e completam a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então temos aqui 457 Esdras e depois Neemias volta para reconstruir os muros. Mas espera aí, Tiago, reconstruir que muros? Esdras já não estava lá, por ocasião do decreto de Artaxerxes? Por que tem que reconstruir? O que aconteceu? É isso que eu gostaria de falar nesse vídeo, dar detalhes que não foram transmitidos no vídeo anterior. Vamos fechar aqui 424 e agora vamos entrar no contexto geopolítico dos anos do reinado de Artaxerxes. Ali em 465 foi um ano de muita confusão, revolta. Por quê? Porque o pai de Artaxerxes foi assassinado. Lembram ali que no livro de Esther tentaram matar Xerxes? E Mordecai, ele descobre a trama e ele é inclusive honrado, ele recebe um cargo no governo. Mas não teve jeito. Artabano, o visir, uma pessoa do palácio, ele assassina Xerxes e põe a culpa no irmão de Artaxerxes. Artaxerxes mata o irmão e depois Megabizo, que era cunhado de Artaxerxes, fala assim: olha, quem matou seu pai foi Artabano. E ali Artaxerxes consegue destruir Artabano e ele se apodera do trono. Então, houve um desgaste político muito grande, os povos dominados pensaram: é agora a oportunidade de nós rompermos os grilhões, os laços com a Medopérsia. E houve várias revoltas. E destaca-se a revolta do Egito. Essa revolta do Egito foi crescendo e em 460 ela ganhou força porque os atenienses foram auxiliar os egípcios e o império começou a se desfacelar. E agora vamos acompanhar essa história aqui. Vamos nos situar. Aqui está Artaxerxes na Medopérsia. Aqui nós temos Megabizo, o sátrapa da província além do Eufrates. Temos aí dois rios, o Tigre e o Eufrates. E Megabizo era o governador dessa região que envolve a Palestina. Nós temos também outro governador, Aquemenes era governador do Egito. Mas aí no Egito surgiu um homem chamado Inaro. Inaro, ele faz um levante, ele consegue soldados, ele consegue causar uma insurreição. A população fica contra a Medopérsia, se revolta e nesse tumulto Aquemenes é morto. Inaro pega o corpo de Aquemenes e manda para Medopérsia. Artaxerxes falou: é preciso resolvermos a situação do Egito. Vamos ver ali, 460, a revolta do Egito ganhou força. Esdras volta para a região de Jerusalém em 457. Ora, Artaxerxes precisava manter uma política favorável com os povos da Palestina para que ele não perdesse mais parte do império. Talvez isso justifique ali os termos tão favoráveis do decreto. Tiago, não foi Deus que moveu o coração de Artaxerxes? É claro que sim, mas Deus utiliza de vários meios e às vezes de certos contextos,
Inclusive, um contexto político pode ser utilizado por Deus. Então, Artaxerxes vai para Jerusalém no meio da revolta do Egito. E no ano seguinte, em 456, Megabizo é enviado para controlar a rebelião no Egito. Vamos agora ver, ó. Megabizo desce, passa ali por Judá e chega ao Egito. Ele consegue, então, controlar, abafar, sufocar as forças revoltosas e o Inaro foge para uma fortaleza. Megabizo vai atrás, cerca a fortaleza e fala, isso vai dar trabalho. Porque a fortaleza era muito difícil de ser conquistada. Então Megabizo falou, vou ter que negociar. Ô Inaro, vamos fazer assim, você se rende e eu te dou um salvo-conduto, eu te dou a minha palavra. Você volta para a Medopérsia, vive lá no palácio, tranquilo, e a sua vida, a sua liberdade será resguardada. Inaro falou, é uma boa proposta, vou me render. E Inaro foi para a Medopérsia. Acompanha aí ele chegando lá. Megabizo volta então para a sua satrapia, para o seu governo. Só que a mãe de Artaxerxes, incomodada com o tal do Inaro, porque o Inaro matou Aquemenes, fica fazendo uma pressão em cima de Artaxerxes. E uns 5 anos depois, Artaxerxes manda executar Inaro. E agora a coisa ficou complicada, porque Megabizo ficou indignado. Megabizo falou, eu dei a minha palavra para Inaro, eu fiz um acordo, eu fiz um contrato aqui. O que os meus súditos vão pensar de mim? Minha palavra não vale nada, o rei pode violar a minha aliança, o meu trato, e eu não vou conseguir mais negociar nada. E aí Megabizo, ele entra em revolta contra Artaxerxes. E ali uma guerra civil, porque Artaxerxes envia alguns exércitos, só que Megabizo era um general muito hábil, e ele consegue resistir, e Artaxerxes falou assim, olha, eu não vou conseguir ganhar de Megabizo na guerra. E Megabizo estava ali desestruturando, desestabilizando todo o império. Então, temos aqui o nosso mapa. Em 450 foi a revolta de Megabizo. E em 448 foi a paz. Artaxerxes e ele entraram em acordo e Megabizo tornou-se fiel à coroa persa novamente. Então, temos aqui, ó, Megabizo ficando amigo de Artaxerxes novamente e o império sendo pacificado. Tiago, por que eu preciso entender isso aqui? Porque isso aqui acontece no período entre Esdras e Neemias. E os muros e as portas de Jerusalém foram destruídos e alguma coisa aconteceu. O que? Nós não sabemos, não há registros, nem na Bíblia, nem na história secular. Mas é fácil imaginar o que aconteceu. Se Judá ficou fiel a Artaxerxes, e é muito provável porque Artaxerxes foi muito favorável com Esdras, Megabizo e seus aliados, talvez os samaritanos ficaram como aliados de Megabizo, foram lá e queimaram as portas e destruíram partes do muro. Se o contrário aconteceu, se os judeus pensaram, vamos ficar aqui com Megabizo, talvez nós vamos nos tornar independentes agora, os aliados de Artaxerxes foram lá e destruíram partes do muro e das portas. Ok? Então, alguma coisa aconteceu que a cidade ficou destruída em grande miséria, em grande tristeza. Tanto é que Neemias, olha aí Neemias agora surgindo lá na Medopérsia, ele vê Anani ali no capítulo 1, na parte de domingo, já estamos entrando aqui, e ele vai orar porque ele ficou angustiado com a situação calamitosa que se encontrasse Judá. Então, Neemias ele volta em 444, levando cartas de Artaxerxes. Ele vai distribuindo essas cartas pelo caminho até chegar em Judá. Então, esse é o nosso relato histórico. Isso aqui você precisava entender esse contexto geopolítico ali que está em volta do livro de Esdras e Neemias, para que nós tenhamos um pouco de luz para saber quão difícil foi aquele período, quanta coragem isso exigiu dos nossos heróis, Esdras e Neemias, e nos dá uma explicação do porquê os muros estavam destruídos. Bem, agora que nós já temos uma noção do contexto histórico, nós tivemos uma recapitulação com mais detalhes, vamos ter uma visão panorâmica agora do estudo dessa semana, que é Neemias capítulos 1 e 2. Eu tenho aqui domingo, angústia. Eu gosto de colocar um títulozinho aqui em cima que ele vai me orientar, angústia. O segundo título é
preparo. Terceiro título, ação, ou você pode colocar esforço. Ali na quarta-feira, provação. Na quinta-feira, estratégia. São as palavrinhas que vão nos orientar a fazer um fluxo contínuo, a traçar uma linha desde o domingo, passando por todos os dias até quinta. Isso vai ser fácil, porque aqui no livro de Neemias é uma história. E por ser história, por ser um livro, como é que eu gosto de fazer, a maneira que eu mais gosto de passar lição? Eu até coloco, estudo a lição, vejo todos os principais pontos, mas coloco a lição aqui de lado, abro a Bíblia e falo assim, todo mundo abre a Bíblia em Neemias. Agora cada um vai ler o capítulo 1, verso 1. Aí um lê um verso, o outro lê o verso 2, verso 3. Aqui vamos comentar o verso 3. Eu paro e nós vamos lendo. E o período da lição da Escola Sabatina dá para ler os 2 capítulos tranquilamente, o professor vai comentando. Não há como eu fazer isso aqui, eu quero fazer um pouquinho disso na segunda-feira para ilustrar, mas é uma sugestão. Às vezes, os professores não abrem a Bíblia. O professor é importante você abrir a Bíblia, porque a lição é para o estudo da Bíblia. Então, às vezes, a pessoa fez a lição todinha de Esdras e Neemias e nem sequer lê o livro de Neemias, por exemplo. Então, abra a Bíblia. Tem pessoas que vão na sua classe que não vão ler o livro. Eles não leram nada, às vezes nem tem lição, não leram nada na semana. Então, é a oportunidade de você ler e explicar a Bíblia. A lição é para que as pessoas possam entender a Bíblia, possam fazer um estudo sistemático da Bíblia. Então, nós temos aqui domingo, angústia, Neemias recebe más notícias. Aqui nós temos 3 tópicos para você aplicar o texto que está ali em Neemias. Você vai ler e vai aplicar. Aplicar como? Em 3 tópicos. Primeiro tópico, o que deixa você angustiado? Faz essa pergunta para a classe. O que deixa você angustiado? Você tem medo fulano de tal de quê? Eu tenho medo de perder emprego. Eu tenho medo da minha mulher me deixar. O outro fala assim, eu tenho medo dos meus filhos não irem para o céu, eles estão tão longe de Cristo. Aí outro fala assim, olha, eu tenho medo de doença, de morrer do coração. Cada pessoa tem o que te deixa angustiado. Aí feito essa aplicação, você lê lá, né? Aí você vai ler o texto de Neemias, que Neemias ficou angustiado por quê? Porque ele ouviu notícias do povo, ele ouviu notícias da cidade. E aí você encaixa a segunda pergunta. Os problemas da igreja deixam você angustiados? Não é as brigas que você tem com os outros, não. Os problemas são aqui, os desafios para pregar o evangelho, os perigos que os missionários enfrentam, os progressos da mensagem, as crises teológicas ou doutrinárias que possam surgir no seio da igreja adventista. Isso deixa você angustiado? Quando às vezes você percebe mornidão em alguns, quando você percebe pontos de apostasia em um ou em outro, práticas que não condizem com a Bíblia, situações estranhas, você fica angustiado? Ou você fica rindo? Ou você conta a risada, olha esse vídeo aqui, olha o que aconteceu nessa igreja, e você se alegra? Ou você fica angustiado? Ou o que acontece na igreja, tanto fez como tanto faz, não muda nada na sua vida. É bom que você fique angustiado. Sabe por quê? O selo de Deus só será posto sobre a testa daqueles que gemem e clamam sobre as abominações cometidas em Jerusalém. Está lá em Ezequiel 9, depois você estuda aquilo lá. Então, coloque para a classe. Tópico 2, você fica angustiado com o que acontece na igreja? Tópico 3, o que você faz em relação à sua igreja? Você ri, você critica, você fala mal daqui e tal, ou você tenta fazer alguma coisa. Olha, está tendo muito esse problema, então a recepção da minha igreja está falhando, eu vou orar e eu vou ajudar. Olha, aqui na igreja o sermão é ruim, na quarta-feira o culto desorganizado, então eu vou ajudar. O que você faz? O que Neemias fez, ok? Então, 3 perguntas para você aplicar a parte de domingo. Neemias não reclamou da falta de fé do povo. Ele não ficou, como dizemos aí no popular, olha, descendo o porrete. Ele não fez isso, não. Não o considerou covarde, nem aceitou a situação. Neemias orou e jejuou. Então, você aplicou ali os 3 tópicos. Quando fala Neemias orou e jejuou, você já pula para a segunda. Aí nós vamos estudar a oração de Neemias, os pontos principais da oração. Você pode aqui fazer o que a lição já sugeriu, ela já colocou 7 pontos, mas é interessante você abrir a Bíblia e ler o texto com os alunos e aí você vai pegando os pontos na leitura. Por quê, professor?
você tem mais facilidade. Por isso que você é professor. Você tem mais facilidade de ler e interpretar o texto bíblico. Então você tem que ensinar o seu aluno na prática a fazer isso. Ler, entender e aplicar. E aí você vai fazer isso aqui na prática, para que ele, quando for ler a Bíblia em casa, ele também saiba como fazer. Neemias capítulo 1, verso 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia. Então aqui está o primeiro tema. O nosso Deus é o Deus da aliança. Ele guarda a aliança e essa é a aliança da graça, a aliança que tem misericórdia. Agora, para quem que ele guarda a aliança e a misericórdia? O texto responde: para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então você leu a Bíblia que Deus guarda a aliança para com quem é fiel. Em sentido contrário, para quem não é fiel, para quem quebra a aliança, ok? Aí ele não guarda a aliança. Aí você receberá a punição da aliança. Isso aqui é a leitura mais natural possível. Verso 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Ele se coloca no meio. Isso aqui é uma noção de humildade. A igreja está com problemas, está havendo apostasia, está havendo fogo estranho. Você precisa interceder. E você precisa se colocar como parte, porque você também tem algum débito. Alguma vez na sua vida você pode ter dado um mau exemplo. Mas agora é a hora de você restaurar. Você vai ser um reformador e aprenda com o exemplo de Neemias. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Verso 7, aí você vai mudando. Fulano de tal, lê o verso 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Então Deus não vai guardar aliança, porque é a primeira coisa que ele faz. O Senhor é o Deus que guarda aliança para com quem? Está ali no verso 5. Para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí ele fala, mas nós não guardamos os mandamentos. Aí isso entra no verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei entre os povos. E Neemias está falando assim, Senhor, estou reclamando o que o Senhor fez. É justo. O Senhor nos espalhou, Jerusalém está destruída. O Senhor está sendo justo. Absolutamente justo, porque isso estava escrito no nosso contrato, na nossa aliança. O Senhor nos espalhou. Mas, verso 9, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremas do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então ele fala, Senhor, lembre-se dos termos da aliança, do que o Senhor escreveu ali para Moisés, que se nós pecássemos o Senhor nos espalharia. Mas ali também está escrito que se nós nos arrependermos, o Senhor pode nos restaurar. Então eu peço perdão pelo povo e eu quero agora que nós manifestamos frutos de arrependimento e que o Senhor cumpra a promessa, a aliança e que o Senhor restaure a nossa condição. Olha só, verso 10, estes ainda são os teus servos, este ainda é o teu povo, a aliança ainda existe, é o povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Verso 11, ah Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Que este homem, Artaxerxes, Neemias morava num palácio cheio de glória. Neemias não ficava pegando em copo descartável, copo de vidro, não. Neemias pegava em louças, instrumentos de ouro, de prata, de pedras preciosas. Ele estava ali na augusta presença do rei da Pérsia, um homem muito importante. E Neemias, ele orou por quanto tempo? 4 anos. E aqui, o que acontece quando Neemias recebe a oportunidade? Mudamos para terça-feira. Neemias entra em ação. Angústia no domingo,
ele se prepara, jejuando e orando, não é falando mal, não é acusando, se prepara, jejuando e orando, mas agora ele entra em ação, ok? Ele entra em ação e num momento específico, depois de 4 meses de oração, ele está na presença do rei e ele se manifesta. O rei pergunta para ele, por que você está triste? Aí, nós estamos lendo a história, capítulo 2. Lhe respondi, viva o rei, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assoladas e têm as portas consumidas pelo fogo. Aqui está a informação da cidade, né? O povo estava lá em muita miséria, como diz o capítulo 1. E aí, o que Neemias faz? Ele não confia na sua sabedoria. Diz aqui, então orei ao Deus do céu. E ele fecha os olhos ali e ele faz aquela oração de emergência. Ele não orou, ele não começou a orar ali não. Havia 4 meses jejuando e orando. E ali ele fala, Senhor, é agora. É agora a hora que o Senhor vai responder a minha oração. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Eu imagino, lendo a cena, que o rei olha para a rainha, olha para Neemias e fala assim, quanto tempo você vai demorar? Neemias já sorriu, Neemias abriu o sorriso, ele falou, puxa, uma resposta positiva. E aí Neemias ainda pediu cartas e o rei deu cartas para ele poder passar. Se precisasse de alguma coisa, os governadores do caminho iriam ajudá-lo. Cartas para madeira. Madeira para quê? Para fazer as portas, para fazer o trabalho. Madeira da floresta do rei. Eu gostaria de ler um texto aqui do livro Profetas e Reis. Lembrando que o livro Profetas e Reis é um livro de apoio, ok? É um livro de apoio para a lição desse trimestre e que está na página 633. Os filhos de Deus não devem apenas orar com fé, mas trabalhar com diligência e providente cuidado. Neemias orou com fé, orou, mas ele tem que entrar em ação. Eles enfrentam muitas dificuldades e, não raro, embaraçam a operação da providência em seu favor, porque consideram que prudência e penoso esforço pouco tem a ver com religião. Olha o que acontece, as pessoas acham que é só orar e, bom, eu orei, eu já fiz a minha parte, agora é com Deus. Não! Desse modo você está atrapalhando a providência divina em seu favor. Religião está relacionada com esforço. Neemias não considerou cumprido o seu dever depois de haver orado e chorado perante o Senhor. Ele uniu sua petição com os mais fervorosos, santos e piedosos esforços para o sucesso da empresa que estava empenhando. Cuidadosa consideração e bem meditados planos são tão essenciais para o êxito de empreendimentos sagrados hoje, como foram no tempo da reconstrução dos muros de Jerusalém. Veja que Ellen White contou a história e aplicou o texto. A gente tem sempre de aplicar o texto, ok? Agora, quarta-feira, Neemias se esforçou e chegou em Jerusalém, agora só alegria, deu tudo certo, ele construiu ali na paz, na tranquilidade, né? Ele ficou debaixo da tenda ali com os escravos abanando e o muro foi sendo construído quase que sozinho, né? Foi assim? Não foi assim. Muita oposição, muita dificuldade, muito trabalho, muita provação. Leia Neemias 2:9, o que o texto revela sobre a oposição e que Neemias e os judeus em geral enfrentariam. Sambalate, Gesem e Tobias, que eram líderes locais, não desejavam que a cidade fosse reconstruída. Por algum motivo, eles não queriam a reconstrução de Jerusalém. E eles fizeram de tudo para atrapalhar Neemias. E agora, o que foi que Neemias fez? Parte de quinta-feira. Neemias chegou e falou, gente, eu estou aqui com as cartas do rei, nós vamos edificar essa cidade aqui, eu vim aqui para edificar o muro. Ele saiu falando? Não. Ele usou de estratégia. Leia Neemias 2:11 a 20. O que ele fez? Chegou, ficou quieto.
Ele não contou o plano dele para ninguém. Ele ficou quieto. E aí, depois de 3 dias, ele na calada da noite, juntam as pessoas e foi olhar o muro para ninguém desconfiar o que ele estava fazendo, por que ele fez assim. Porque o povo de Deus tem que aprender a agir com estratégia. Você, meu irmão, quando assume um cargo na igreja, tem que aprender a agir com estratégia. Você que vai fazer o evangelismo, tem que ter estratégia, senão você espanta as pessoas. Neemias sabia que ele precisava montar um plano. Ele não tinha foto, ele não teve foto que mandaram pelo WhatsApp e ele já saiu da Pérsia, já com um engenheiro fazendo o plano ali da reconstrução. Não, ele viu a situação, tomou pé. E aí ele foi e planejou como que ia ser, ele pensou, ele foi fazendo os acordos políticos. Tem que fazer acordo político no bom sentido, não é a política do mundo, mas ir lá, almoça com o irmão, fala: irmão, eu estou querendo fazer um trabalho de evangelismo, você me apoia? Irmão, você pode doar quanto? Irmão, nós precisamos disso, disso e disso, entendeu? Só que você faz isso no calado, na boca pequena. Por quê? Porque Neemias nos ensinou assim. Porque se ele falasse, se ele abrisse a boca, os inimigos iam despertar e os inimigos iam conseguir agir antes que Neemias tivesse ali feito aliados, que Neemias tivesse preparado os planos. Então Neemias ficou quieto. Boca fechada, não entra mosquito, diz um ditado popular. Isso é um exemplo para nós. Às vezes você é eleito agora em outubro como oficial do ano que vem, você já começa: porque ano que vem eu vou fazer assim, eu não vou fazer. E você já arruma conflito na igreja. Você já arruma confusão. Nós temos de ter estratégia. Nós temos de pensar, de formular planos para o avanço da obra de Deus. Temos de nos esforçar e não podemos nos desanimar. Sabe por quê? Porque Deus não deu o que Neemias pediu, Deus não atendeu a oração, só que não foi fácil. Muita oposição, oposição de fora e oposição de dentro. No capítulo 4 de Neemias, o próprio povo não queria reconstruir o muro. Já pensou? Vejamos esse outro texto de Profetas e Reis, página 644. A oposição e desencorajamento que os reconstrutores nos dias de Neemias tiveram de enfrentar da parte de inimigos declarados e falsos amigos é típica da experiência dos que trabalham hoje para Deus. Cristãos são provados não somente pela ira, desprezo e crueldade de inimigos, mas pela indolência, inconstância, indiferença e perfídia de pretensos amigos e auxiliares. É por isso que a gente vê os próprios judeus desanimando Neemias. Que desafio para nós hoje. Neemias, ele falou: nem o povo quer, rapaz. Eu estava lá no palácio, eu comia com garfo e colher de ouro, tinha música ambiente, eu tinha pessoal para abanar ali na sala do rei, era fresquinho. Eu estou aqui numa situação calamitosa e o próprio povo não quer ajudar a reconstruir o muro. Tá difícil, não sei o que tem, não vai dar certo. O povo fazendo aliança com os inimigos. Neemias falou: a palavra de Deus está comigo, a mão de Deus, como a mão de Deus estava com Esdras, lemos lá, Esdras 7. A mão de Deus também estava com Neemias e a mão de Deus nos fará prosperar. Deus falou, Ele vai cumprir e eu tenho que ter fé. E é por isso que a gente lê a Bíblia, não é para descobrir uma história que eu não sei, você já sabe a história da Bíblia e você tem que ler para a sua fé ascender. Quando você vê que Deus esteve com Neemias e que Deus fez Neemias prosperar apesar das dificuldades, e quando você vê agora as suas dificuldades, você tem a fé de que Deus vai fazer você prosperar de acordo com o herói da história. A mão de Deus também estará com você. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja e que Deus leve todos nós para a Nova Jerusalém com os seus muros e os seus portais que jamais serão destruídos. Que Deus nos abençoe. Amém.